Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma live em Brasília, 19 horas. Não somos a voz do Brasil, mas estamos ali alinhados no mesmo horário para falar bastante hoje sobre o fechamento aqui da nossa semana, que é a noção das múltiplas aplicações da logoterapia. O pessoal está chegando aí. Morgs_P foi a primeira que chegou. Adriana Pereira Psi na sequência. Ellen de Costa, Ricardo Leão, bastante gente chegando aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que muitos já deixaram as notificações avisando ali, estão recebendo o aviso agora. E a gente vai ter um momento muito especial hoje para falar de um tema extremamente relevante no fechamento da nossa semana. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou escrevendo aqui o tópico que eu vou deixar fixado, tá? Rapidinho. Hoje falaremos sobre as múltiplas aplicações da logoterapia. Está publicado e ao mesmo tempo eu já vou deixar aqui fixado, certo? Para nós podermos entrar nesse assunto aí tão relevante. Fazendo aqui uma avaliação, pessoal, de todo esse movimento que a gente teve essa semana, acho que eu tenho muitos motivos para agradecer aí a presença e a participação de vocês, porque de fato, né, foi possível falar de logoterapia de uma maneira objetiva, mas acho que sem perdermos a profundidade, para muita gente nova, pessoas que não acompanhavam aqui normalmente o trabalho que eu fazia, mas que às vezes já até tinham ouvido falar de logoterapia em algum lugar, ou pessoas que vieram a conhecer essa semana e que estão sentindo-se impactadas pela maneira, né, como essa teoria tem aplicabilidade na vida da gente. Enfim, nós tivemos aí um ótimo público durante a semana inteira, tivemos uma boa perspectiva, né, de compartilhar esse tema, e como eu falei para vocês na semana passada, há mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei a estudar logoterapia. Um pouquinho mais de 10 anos atrás, eu comecei a estudar logoterapia, aprender, me aprofundar, ler bastante. O pessoal tá comentando aqui um pouco sobre a questão da nossa conexão e do áudio, mas eu acho que a maioria está ouvindo bem, não é? Se vocês estiverem ouvindo bem, vendo bem, deixa aí um joinha para eu ficar inteirado, pessoal, tá bom? Mas, retomando, então há mais ou menos 10 anos atrás, eu conheci a logoterapia, eu já era psicólogo formado, eu já estava ali entrando no meu mestrado, e vim a conhecer essa teoria. E a impressão que eu tive, a sensação que eu tive depois de ler o livro Em Busca de Sentido, depois de mergulhar ali naquela história, entender um pouco da teoria, a sensação que eu tive foi a seguinte: como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Tinha aprendido tanto sobre psicologia na faculdade, as correntes fenomenológicas, psicanalíticas, comportamentais, e nunca tinha ouvido falar de logoterapia. E aquilo não entrava na minha cabeça, como é possível? Enfim, eu continuei estudando, muito trabalho, aprendendo mais, usando a logoterapia, a princípio na área da pesquisa, no mestrado, depois no doutorado, depois na prática clínica também, começando a usar a logoterapia. Comecei a ensinar logoterapia no Centro Universitário Adventista de São Paulo, e o que eu percebia é que as pessoas, os meus alunos ali da graduação em psicologia, para quem eu ensinava logoterapia, tinham a mesma sensação que eu tive um dia. Do tipo, que legal isso, não é? Que teoria interessante, que proposta diferente. E foi a partir daí que eu assumi um compromisso comigo mesmo de, na medida do possível, conforme os meus esforços, poder não somente usar essa teoria para respaldar minha prática clínica e de pesquisa, mas ensinar isso para as pessoas.
para que o caminho, que para mim às vezes foi tão tortuoso, difícil, tive que ir aprendendo ali aos trancos e barrancos, pudesse ser um pouquinho facilitado. E mais especificamente, então eu comecei com os cursos presenciais e mais especificamente no final no início do ano passado, ou melhor, um pouquinho mais de um ano, eu resolvi que ia usar essa ferramenta aqui, que é a que eu estou usando agora, do Instagram, para poder compartilhar mais, também do YouTube, eu já tinha algum trabalho ali, e eu só posso dizer o seguinte, que tem valido muito a pena, porque eu tenho encontrado muitas pessoas como eu. Hoje a gente já está batendo quase 30 mil pessoas acompanhando aqui esse perfil. A maioria delas psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, teólogos, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, médicos. Então, pessoas das diferentes áreas do cuidado humano e que estão enxergando na logoterapia essa referência tão legal. E eu tenho um prazer muito grande em poder compartilhar isso com vocês. E vou hoje falar um pouco mais sobre as possibilidades de uso da logoterapia, porque até ontem eu falei bastante um pouco sobre os aspectos teóricos, algumas partes da teoria, e hoje eu vou falar sobre a prática, como a gente pode usar isso na prática, qual é o diferencial, e o que eu quero compartilhar com vocês é como o usar dessa teoria foi transformador na minha experiência enquanto pessoa, em primeiro lugar, e psicólogo, em segundo lugar. O quanto isso tem me ajudado, né? E as aplicações que eu faço e também o compartilhar disso com os outros, certo? Esse é o objetivo. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para você. Lembra o seu amigo que combinou de assistir com você a live e ainda não está aqui, manda um aviãozinho lá para ele, o pessoal do grupo lá da faculdade, as pessoas que têm interesse, que estão aprendendo de logoterapia e que querem saber um pouco mais sobre como usar a logoterapia na prática, chama esse pessoal que a gente já vai começar e tem muita coisa legal. O pessoal está falando aí, historiadores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, porque realmente isso eu vou mostrar como ela tem múltiplas aplicações. Certo, pessoal? Então, legal. Vamos lá, eu vou fechar os comentários aqui agora. No final eu vou falar do certificado também, porque vai ter certificado essa semana. O pessoal que está aí precisando de horas complementares vai poder utilizar, tá bom? Mas isso no final. Antes eu quero falar para vocês agora do tema que eu preparei para hoje. Deixa só eu desativar os comentários aqui para a gente poder ficar um pouco mais tranquilos. E já vamos começar. Os comentários não aparecem, mas os corações aparecem. Podem metralhar o coração aí, não tem problema nenhum. E a gente vai enchendo essa live aqui de cor também. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa semana da logoterapia, hoje nós vamos falar sobre as múltiplas aplicações da logoterapia, ou seja, como ela de fato pode ser transformadora na prática profissional, na vida, como você pode usar para você mesmo e também na sua área de trabalho. Na maioria delas, pelo menos, ela pode ser utilizada. Nada melhor do que retomarmos alguma coisa, talvez um ou outro aqui esteja chegando pela primeira vez, talvez seja o primeiro dia da semana da logoterapia que você está vendo, seja bem-vindo também. Mas a gente vai ao próprio autor, ao próprio Frankl, como é o que a gente tem feito aqui no decorrer da semana. Aprendendo a logoterapia de Viktor Frankl segundo seus próprios argumentos, ou seja, como ele mesmo traz a sua teoria. E ele vai nos dizer aqui, retomando, quem está desde o começo da semana já ouviu, que a tradução literal do termo logoterapia seria a terapia através do sentido. Naturalmente, poderia ser traduzida também como cura através do significado. Isso é a logoterapia, uma escola psicológica, um modelo de psicoterapia que entende que a partir desta busca e encontrar do sentido da vida, as pessoas podem ser curadas, restauradas, equilibradas. Essa é a ideia central da logoterapia. Frankl vai nos dizer o seguinte, que a logoterapia tem um caráter responsivo. O que significa isso? Muitas escolas de psicoterapia, eu gosto de brincar, são as escolas do
conte-me mais sobre isso. E a coisa às vezes parece que não desenrola, né? Às vezes a gente, enquanto consultantes ou se não como terapeutas, observamos e ficamos pensando, mas será que a gente não pode ter uma interação maior? Na perspectiva da logoterapia, sim, isso é possível. Uma vez, Frankl foi perguntado sobre qual era a diferença do seu método para psicanálise, e então ele respondeu com uma outra pergunta. Ele falou para a pessoa, escuta, o que é a psicanálise? E a pessoa falou, olha, na psicanálise você deita em um divã e você tem que falar de coisas difíceis de se falar. E Frankl improvisou e brincou com essa situação e falou assim, bom, na logoterapia o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir. Porque na logoterapia a gente pressupõe um papel ativo do terapeuta. Ele pode sim colocar as suas percepções, dividir isso com o paciente, e é nesse processo que vai se construindo uma compreensão melhor das coisas. Eu sei que para muita gente isso é radicalmente diferente do que aprendeu até então em psicologia. E é mesmo, e de fato é. Mas, como eu tenho falado, isso não significa que não seja uma teoria tão respeitada como as outras, na medida em que ela tem os principais elementos que uma teoria psicológica precisa ter. Uma cosmovisão, uma antropologia, uma psicopatologia e um método, claro, empiricamente testado. Ela tem tudo isso. Então isso não é, como eu digo sempre, simplesmente uma invenção de Viktor Frankl, é uma proposta validada empiricamente, né? Por isso que ela é uma escola de psicoterapia respeitada. Dando continuidade aqui, nós vemos então que a logoterapia ela é menos retrospectiva e menos introspectiva. Por quê? Porque ela concentra-se no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente no futuro. Isso significa que não se fala do passado na logoterapia? Não, não é isso. Se fala do passado, se conta a vida, se pensa nas coisas que já aconteceram também, se dá novos significados a elas, mas o foco, o direcionamento do processo terapêutico é o daqui para frente. Legal, foi isso que aconteceu, né? Vamos trabalhar isso, mas e agora? E daqui para frente? Como é que vai ser? O que pode ser feito de maneira diferente? Né? E assim, então, Frankl orienta o trabalho da logoterapia voltado sempre para o futuro. Dando continuidade, ele vai nos dizer mais um ponto importante, que é o seguinte: a logoterapia ela tem uma técnica própria, né? Como eu estava dizendo agora. E isso é muito importante, porque, olha o que ele diz aqui, frequentemente eu me refiro à logoterapia até num contexto em que nenhuma terapia, no sentido estrito da palavra, está envolvida. Né? Lembra que eu comentei com vocês ontem, né, e antes de ontem, a questão do uso do termo existência-análise, Dasein-análise. Então, Frankl acaba optando por usar logoterapia até quando ele está falando da parte teórica, que é a análise existencial. Ele está explicando isso aqui para a gente. Mas ele diz assim, a logoterapia não apenas é um ramo da psiquiatria existencial, mas também é a única escola dessa abordagem a desenvolver uma técnica propriamente dita. E essa técnica é através dos instrumentos, né? Então o diálogo socrático, a derreflexão, a intenção paradoxal, a apelação, técnica do denominador comum. Então existem técnicas que podem ser utilizadas e um método prescrito de trabalho. Isso é muito legal e muita gente não sabe disso, porque às vezes as correntes existenciais não têm um método tão claro. E Frankl está dizendo, na logoterapia temos um método muito claro de atuação. No entanto, olha que bonito isso daqui. No entanto, contudo, ele diz aqui, não se deve pensar que os logoterapeutas superestimam a importância das técnicas, mas sim o tipo da relação humana que se estabelece entre terapeuta e paciente. Isto é, a questão do encontro pessoal e existencial.
uma abordagem puramente técnica em psicoterapia pode bloquear os seus possíveis efeitos terapêuticos. Esse é um verso áureo da logoterapia, né? Uma orientação áurea para os logoterapeutas. A técnica, ela é importante, a logoterapia tem uma técnica muito clara, mas ela não é mais importante do que o encontro psicoterapêutico. O que cura é o encontro, o que restaura é o encontro. E a logoterapia deixa isso de maneira muito clara, ao ponto de dizer que se a abordagem for única e exclusivamente técnica, até os efeitos terapêuticos podem ser colocados a perder. Então, na psicoterapia, na visão de Viktor Frankl, precisa ter o encontro. E não só na psicoterapia, em todas as outras áreas do cuidado humano, aonde a logoterapia pode ser usada enquanto técnica, ela também está submetida antes ao quê? A noção do encontro. É por isso, pessoal, que quando a gente fala de logoterapia, a gente está falando mais do que só a teoria em si. A gente está falando de uma postura. Qual deve ser a postura do terapeuta? E isso não é só no setting terapêutico ou no ambiente profissional. Isso se estende para a vida. Vocês notam? O olhar que a logoterapia traz sobre a vida, ela vai para todas as áreas da existência da gente. Então, antes de praticar a logoterapia, a gente acaba vivendo isso, na medida em que a gente incorpora esses ensinamentos também. E uma coisa que eu acho muito legal, uma comparação que o Viktor Frankl faz, é quando ele diz o seguinte, que nesse sentido, a psicoterapia é um tipo de arte. Olha que legal, a psicoterapia, naquilo que possui de arte, é mais do que mera técnica, indo além da ciência pura, naquilo que possui de sabedoria. Então, sabedoria e arte, essas duas coisas. Quando eu li isso pela primeira vez, me tocou muito. Eu vou dizer que eu fiquei ali alguns minutos pensando e depois refletindo e tentando entender o que significa isso. Que a logoterapia é uma forma, que a psicoterapia deve ser uma forma de arte. Né? Por que Frankl falou isso? Tentei entender isso de uma maneira um pouco mais completa. E olha a conclusão que eu cheguei. Eu pensei o seguinte, por quê? Porque assim como a arte, a psicoterapia tem também uma teoria ou teorias que dão base para a sua prática. Assim como a arte, a psicoterapia exige domínio da técnica. Né? Um músico precisa dominar a técnica de empunhar, por exemplo, um instrumento para que ele consiga tocá-lo da melhor maneira. Na arte, o treino é importantíssimo. Quanto mais alguém treina suas habilidades artísticas, ainda que seja uma pessoa muito talentosa já naturalmente, quanto mais ela treina, melhor ela fica. E psicoterapia é assim também, o treino também nos ensina muito. Psicoterapia, assim como a arte, exige criatividade. Por quê? Porque cabe ao psicoterapeuta juntar essa teoria e essas técnicas com a individualidade e a demanda presente e o contexto de cada pessoa. E se a gente vai falar então das diferentes formas de atuação psicoterapêutica no hospital, na empresa, onde o psicólogo está presente ali, mais ainda. Precisa ter criatividade, precisa ter improviso. Por mais técnica, por mais treino, chega uma hora em que você precisa tirar o coelho da cartola, improvisar e falar assim, olha, isso aqui vamos fazer de outra forma agora. É necessário na arte e na psicoterapia sensibilidade. Precisa haver sensibilidade para entender, né, qual é o caminho que eu devo seguir naquele momento. No caso da psicoterapia, sensibilidade em relação ao outro. Permitir, né, que essas características pessoais que a gente tem, essa percepção aguçada, venha à tona e nos oriente naquilo que devemos fazer. Na psicoterapia, assim como na arte, existe também transcendência. Ou seja, ela não é feita só para o indivíduo ele mesmo. Ela sempre transcende aquele que está fazendo na direção de um outro, na direção de alguém que é o objeto dessa arte, daquele que vai consumir essa arte. E assim é também a psicoterapia. E as duas coisas possuem também unicidade. O caráter único
né, de cada encontro psicoterapêutico, de cada peça artística ou cultural, de cada apresentação de um artista, é um caráter único, é aquilo, é aquele momento, e a gente precisa incorporar isso, né? Eu sei que eu estou falando aqui para muitos psicoterapeutas, para muitas pessoas que atuam na prática, né? Levando, atendendo pessoas. O que eu tenho a dizer para vocês? Vivam a psicoterapia enquanto arte. Permitam que essa natureza artística da psicoterapia venha à tona, para que você consiga, dessa forma, desempenhar da melhor maneira possível. Dando continuidade aqui, pessoal, nós vemos Frankl nos alertando de uma outra questão. Ele diz assim: a logoterapia não é uma panaceia. Então, quanto à logoterapia, ele vai dizer: eu mesmo sou um que tenho ensinado que ela não é uma panaceia. E por isso, o que significa isso? Então, ele tem plena consciência de que a logoterapia tem suas limitações também. Tem seus objetivos mais específicos. Logo, ela precisa estar aberta a quê? A cooperação de outros métodos terapêuticos e a sua própria evolução. Então, Frankl era um indivíduo tão humilde, tão visionário ao mesmo tempo, que ele tinha plena noção de que a logoterapia deveria crescer em diferentes direções, de que ela necessitaria da cooperação de outras correntes psicológicas e de uma evolução própria. E o que me chama muita atenção é que, por exemplo, em relação à psicanálise, né, a postura de Freud era muito mais protecionista, né, de não permitir que outras coisas... E a psicanálise se transformou em N psicanálises, em várias correntes diferentes. Por outro lado, a logoterapia, que foi criada como uma teoria aberta, né, a cooperação das outras, nunca se desvirtuou. Ela é uma só até hoje. É um tanto quanto interessante a gente pensar isso, né? Essa postura não impediu que a unicidade da logoterapia se mantivesse. O fato de eu ser o pai da logoterapia, Frankl vai nos dizer, ou dito de forma mais simples, o fundador da logoterapia, não significa mais do que ter lançado o seu fundamento. Um fundamento não significa mais do que um convite para que outros deem seguimento à construção do prédio sobre este fundamento. Olha que legal, pessoal. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente isso. Eu estou estendendo a vocês esse mesmo convite que eu senti uma vez para mim, né, de fazer parte dessa comunidade e ajudar no desenvolvimento. E Frankl chama a qualquer pessoa a dar continuidade a esse fundamento que ele mesmo lançou. A logoterapia pura e genuína, ele vai falar, é a que vocês encontram nos meus livros. Então, qual a melhor forma de aprender logoterapia? Ir aos livros, mergulhar nos livros e nos dele em primeiro lugar. Outros autores também, tem autores excelentes, mas ir aos livros dele, mergulhar naquilo, aprender, fruir aquelas palavras mesmo para compreendê-las e colocá-las em prática. Como ele diz aqui, acreditem, entre os melhores logoterapeutas do mundo, há alguns que nunca cheguei a conhecer pessoalmente, nem a trocar correspondência com eles, e que publicaram material a respeito da sua aplicação bem-sucedida da logoterapia, tendo baseado seus trabalhos apenas na leitura dos meus livros. Fundamental é ler os livros, é a melhor forma de se aprender logoterapia, né? Agora, nem sempre os livros são tão acessíveis. E é por isso que a gente faz live, é por isso que a gente coloca vídeo no YouTube, é por isso que a gente faz curso, para ajudar um pouco nesse caminho, né? Mas em qual modelo? No modelo que estamos fazendo aqui agora. Irmos ao que ele escreveu e tentarmos compreender o significado disso. Vejam só, Frankl disse que a logoterapia tem um diferencial. E qual é esse diferencial? É um fato incontestável que as escolas, sejam elas de orientação psicodinâmica ou behaviorista, ignoram amplamente
a humanidade dos fenômenos humanos. Elas estão ainda atreladas ao carro do reducionismo, dado que esse continua dominando a cena do aprendizado psicoterapêutico. E o reducionismo é exatamente o contrário do humanismo. Eu quero juntar os pontos aqui agora. Por que Frankl vai falar que a logoterapia é um humanismo também? Porque ela é o resgate do ser humano. E de que forma? Através de um olhar mais amplo sobre a natureza humana, que vá além, né, dessas questões instintivas, biológicas, comportamentais, mas que entre na esfera das dimensões mais elevadas, é o que a gente viu na terça-feira, a dimensão espiritual, a dimensão do sentido da vida, a dimensão da liberdade humana, da responsabilidade humana. É nessa dimensão que Frankl entende que a logoterapia pode contribuir para que se chegue até ela. E o que significa, então, quando ele vem nos falar dessa abertura em relação a outras escolas psicoterapêuticas? Como nós podemos compreender essa proposta? Isso é uma coisa muito importante. Não corremos o risco de fazer confusão. Alguém pode dizer assim, mas eu sempre ouvi o contrário, professor. Eu sempre ouvi que a gente não pode, né? Que a gente tem que pegar uma coisa só e ficar só naquilo. Eu posso simplesmente sair misturando os conceitos? Vejam só, quando o Frankl fala para a gente que a logoterapia é uma teoria aberta, que nós não devemos ignorar e desprezar as descobertas sobre a mente e a psique humana de autores geniais como Freud, Skinner e outros tantos, não significa que ele está nos dando uma autorização para uma bricolagem teórica, certo? Pega uma coisa daqui, pega outra dali, pega e vai pensando e monta a sua própria ideia, como às vezes algumas teorias psicológicas, algumas pessoas acham que pode surgir uma teoria psicológica juntando um pouquinho de cada autor. Agora eu tenho uma nova teoria psicológica. Não dá para se fazer isso. Por quê? Porque as teorias psicológicas têm aquela estrutura que eu falei para vocês: cosmovisão, antropologia, psicopatologia e técnicas próprias. Mas dentro, né, do respeito a esses limites, é possível sim que nós peguemos algumas intervenções e técnicas que são utilizadas em outras teorias e apliquemos no contexto da logoterapia. E darmos a elas uma roupagem logoterapêutica, com propósitos dentro da logoterapia. Um exemplo bem simples disso que eu vou falar: escrita terapêutica, que é uma técnica que se usa tanto na terapia cognitivo-comportamental. Escrita terapêutica, um diário, uma coisa desse tipo. Isso a gente pode, sim, usar com uma finalidade e um embasamento teórico logoterapêutico. Algumas técnicas são até parecidas, né? Tem quase que um correspondente ali. O próprio diálogo socrático que Frankl vai propor é uma ideia muito parecida com a noção da psicologia cognitivo-comportamental também. Então, vejam só, pessoal, é possível fazer isso, a gente tem que ser muito cuidadoso. E qual é a melhor forma de nós sabermos se não estamos errando quando fazemos isso? Levantarmos duas questões: se eu estou cometendo algum erro ético. Se não estiver, maravilha, né? É um bom sinal. E segundo, se eu não estou de alguma maneira corrompendo a teoria. Se essas duas coisas, né, então ética e teoria preservada, estiverem sendo respeitadas, é plenamente possível promover este diálogo e utilizar inclusive outros recursos para a sua prática. Continuando, pessoal, eu gostaria de falar um pouco agora sobre, acho que esse assunto tão importante, acho que muita gente que está assistindo essa semana está se questionando exatamente isso. E aí, na prática, como que alguém que estuda e aprende logoterapia vai usar a logoterapia? Sem falar da vida pessoal, que a gente falou tanto ontem, né? Um exemplo, na superação dos traumas, sem entrar nesse mérito, que ele já é quase que automático, né? A gente usa para a própria vida. Mas vida profissional. Então eu quero aprender logoterapia e usar essa ferramenta. Onde eu posso usá-la? Veja que interessante. Na clínica, né? Uma das vocações fundamentais da logoterapia. De crianças, dá para fazer? Dá, já vou falar mais sobre isso, adolescentes, adultos, idosos.
individualmente, casais, familiar, com o foco, né? Não só, quando a gente está falando da psicoterapia, não só em encontrar um sentido para a vida, mas sim a atenção aos transtornos, depressão, ansiedade. Essencialmente, a logoterapia pode ser usada para qualquer aspecto onde cabe a psicoterapia. Só tem um detalhe, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Para usarmos a logoterapia na parte clínica, precisamos de uma formação em psicoterapia, seja ela uma faculdade de psicologia ou uma formação específica, né? Dentro de uma especialização que te habilite a ser um psicoterapeuta. Aí você pode pegar os conhecimentos da logoterapia e usar. Porque numa faculdade de psicologia, a gente não aprende, por exemplo, só teorias psicológicas. A gente aprende psicopatologia em geral, a gente aprende técnicas de um encontro em psicologia, de psicoterapia. Então, tem muito conhecimento, tem supervisão, tem treino presencial, tem clínica e escola. E assim a gente aprende a ser psicoterapeuta. Mas precisamos ir além disso na medida em que a gente adquire mais conhecimentos teóricos para embasar essa atuação. Então, vejam só, para um psicoterapeuta já, o uso da logoterapia o conhecimento da logoterapia vai capacitá-lo a usar isso na prática como uma ferramenta de atuação clínica. E as outras possibilidades? Tá, mas olha só, professor, eu não sou psicólogo, eu não tenho nem essa pretensão, também não sou psicoterapeuta. Como que eu posso usar a logoterapia em diferentes áreas? Por exemplo, na educação. Já vou falar mais sobre isso, mas fala-se muito hoje em dia de uma educação para o sentido da vida. A ênfase da logoterapia está na liberdade e na responsabilidade do indivíduo, e educar basicamente é isso, é ensinar o indivíduo a fazer escolhas e assumi-las. Então, ela tem uma presença muito grande na medicina, e vou estender aqui outras áreas do cuidado da saúde também, como a fisioterapia e a enfermagem, porque esses profissionais de saúde se deparam com o sofrimento humano o tempo todo, se deparam com a tríade trágica da existência humana a cada momento, a cada dia. Na medida em que eles estejam de posse desses conceitos teóricos, compreendam melhor, eles podem sim usar isso como um complemento àquele cuidado de saúde que ele está dando aos seus pacientes. Ele vai ter um olhar diferente, ele vai ter um encontro diferente, na medida em que ele incorpore essa visão do próprio Viktor Frankl, como ele mesmo fazia na condição de médico. Nem sempre, quando o Frankl atendia as pessoas, era para psicoterapia, muitas vezes era como médico mesmo. Mas ainda assim ele conseguia trazer os recursos, né, da compreensão da dimensão humana mais completa para aquele atendimento. Que mais? Olha só, pessoal, orientação vocacional e de carreira também é uma área muito legal, onde cabe demais a logoterapia. Tem se falado muito hoje em dia da questão do propósito, né? da carreira, o propósito das organizações, sentido para a vida, e dessa forma é plenamente possível se usar a logoterapia como uma ferramenta, uma teoria a mais que vai te ajudar na tarefa de orientar pessoas em questão de vocação e carreira, assim como na gestão de pessoas. Lembra que a gente viu aqui que antes de qualquer outra coisa, a logoterapia é um humanismo, uma maneira de olhar para o ser humano que ressalta a dignidade humana, o valor da vida, o quanto isso não é necessário na gestão de pessoas atual. Né? O líder servidor, do qual se fala tanto, a importância daquele líder que transcende a si mesmo e faz algo pelo seu liderado e pelo mundo. Então, existe um espaço muito grande para a logoterapia nas organizações. Essa é uma das grandes tendências, inclusive, da logoterapia, que se faça mais pesquisas e coloque mais em prática a logoterapia no contexto organizacional. E do desenvolvimento humano, gestão de pessoas e desenvolvimento humano, esses dois lados que andam aí em paralelo um ao outro, são duas esferas onde a logoterapia cabe perfeitamente. Eu diria mais, ela cai como uma luva, como um recurso a mais a esses gestores, psicólogos organizacionais que precisam de mais ferramentas para compreender o ser humano, o vazio das pessoas, a busca de sentido e propósito no trabalho e nas organizações.
E a logoterapia traz base para tudo isso. Ela pode ser utilizada também no aconselhamento, ou no counseling, né? Como existe também essa vertente, mas a gente pode usar o termo aconselhamento mesmo, tanto nos contextos religiosos como não religiosos. Aconselhamento de jovens, aconselhamento de pessoas que estão precisando de apoio psicológico, sem que seja necessariamente uma psicoterapia, usando aqueles princípios. E ela tem sido muito utilizada também no cuidado pastoral. Padres, pastores, pastoras, líderes espirituais em geral, usam os recursos da logoterapia para entender melhor a dimensão psicológica dos seus membros, das pessoas da comunidade a qual ele cuida, e a partir dessa compreensão mais profunda que a logoterapia traz, eles conseguem também ajudar melhor essas pessoas. Porque é muito comum um pastor, um padre se ver sem recursos, né? Porque, enfim, não estudaram tanta psicologia, não tem tanto conhecimento nessa área, e às vezes quando eles vão se deparar com as escolas psicológicas é pior, porque encontram ali uma dificuldade de diálogo com as demandas espirituais das suas comunidades, e a logoterapia, como eu falei aqui na terça-feira, ela elimina esse ruído na comunicação na medida em que ela mantém esta porta aberta para este diálogo. Bom, essas são então as áreas de atuação, as múltiplas aplicações que a logoterapia pode ter. O que mais, pessoal, que eu gostaria de incluir? Eu gostaria agora, de maneira bem prática, de mostrar para vocês alguns desses conteúdos. Então, por exemplo, esse é um livro da professora Clara Martínez, uma pesquisadora colombiana, logoterapeuta, que está falando aqui, Caminhos para uma Criança com Sentido. É só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Isso aqui é só um aperitivo, assim, porque se você começar a pesquisar títulos em português, inglês, espanhol de logoterapia, você vai encontrar muita coisa. Olha só, logoterapia então aplicada a crianças. Olha que legal esse material da professora Marina Lemos. A pedagogia do sentido, contribuições de Viktor Frankl para a educação. Tem muito espaço, pessoal, para usar logoterapia na educação. São áreas assim muito compatíveis. E tem gente séria e capacitada já produzindo material nessa área, como, por exemplo, a professora Marina Lemos. Mas não somente ela, como, por exemplo, a professora Heloísa Marques. Né? Olha só, Educação em Busca de Sentido. Uma pedagogia inspirada em Viktor Frankl. Olha, eu tenho certeza que tem muito professor aqui, muito educador aqui assistindo que não sabia disso, está descobrindo agora. Né? E eu estou mostrando aqui alguns caminhos por onde você pode compreender melhor essas atuações. Esse livro aqui é sensacional também, um livro muito prático, né? Uma proposta de intervenção praticamente do professor Tiago Avelar de Aquino. Sentido da vida e valores no contexto da educação. A educação que leva em conta o pressuposto da logoterapia é uma educação para o sentido da vida, uma educação para os valores, uma educação para a responsabilidade humana diante do próximo e do mundo. Tem tudo a ver, pessoal, é uma área super legal de estudo. Na área do desenvolvimento humano, da gestão de pessoas, também temos materiais. Olha que legal, esse livro chama-se O Cansaço dos Bons, do padre Roberto Almada, um grande estudioso aí de logoterapia. Ele diz assim: a logoterapia como alternativa ao desgaste profissional. Não é isso que a gente lida nas organizações o tempo todo? Na clínica também, a logoterapia tem recursos. Esse é um livro fantástico também, um livro super prático, que tem ali vários exercícios que podem ser feitos, que você pode pegar ali e aplicar num contexto organizacional e do trabalho. Ou ainda esse clássico aqui, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, o livro chamado Prisioneiros dos Nossos Pensamentos, do professor Alex Patakos, né? um grande escritor e logoterapeuta, e que tem feito essa ponte da logoterapia com o desenvolvimento humano. A última obra do professor Patakos está para sair, está no prelo, vamos dizer assim. Tive a oportunidade de ver um post dele esses dias, ele falando que as aplicações da logoterapia no contexto organizacional. Né? E esse livro aqui ele traz mais para o contexto pessoal, para o desenvolvimento humano. Prisioneiros de Nossos Pensamentos. São lições de logoterapia para o nosso desenvolvimento pessoal. Um livro
fantástico também. Olha um outro exemplo que legal aqui, pessoal, o livro do professor Paulo Croef, Possibilidades e Desafios da Pessoa com Deficiência, contribuições da logoterapia e da teoria sistêmica. Olha que coisa interessante. Vocês estão tendo uma ideia das diferentes áreas nas quais a logoterapia pode ser usada? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, não é só uma teoria psicológica nova que talvez você não conhecesse. É uma ferramenta eficientíssima de cuidado e desenvolvimento humano e que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer e aprendermos a usá-la cada vez mais, porque o que Frankl deixou, a obra que ele deixou, é muito profunda. O fundamento que ele falou ali agora há pouco, ele dá base para muitas aplicações. E uma das que eu gosto bastante também é essa daqui, né? Trouxe 2 exemplos de materiais, de livros, para que vocês vejam. O livro Jesus e a Logoterapia, do professor Robert Leslie, é um logoterapeuta importante, aluno de Viktor Frankl e teólogo também. E um mais recente, Viktor Frankl and the Book of Job. Viktor Frankl e o livro de Jó, escrito pelo professor Marshall Lewis. Esse livro ele lançou no último Congresso Mundial de Logoterapia. E isso reflete o quê? Uma aplicação também da logoterapia na compreensão de temas teológicos. Essa é uma ponte muito legal de diálogo. Eu fiz há 2 semanas atrás uma semana inteira de lives falando sobre Jesus e a logoterapia. Muitos de vocês assistiram. É muito legal porque a gente consegue, né, estabelecer pontes, ver aspectos em comum sem necessariamente precisarmos o quê? Invadir os campos, sem necessariamente nós acabarmos por prejudicar os 2 campos, misturando, fazendo aquele amálgama das coisas que não é o ideal. Certo, pessoal? Então, eu estou mostrando aqui para vocês muitas maneiras de se usar e de se aplicar a logoterapia. E, ao mesmo tempo, nós temos já no Brasil, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, algumas organizações, algumas mais antigas, outras mais novas, algumas maiores, outras menores. Não são todas aqui, certo? Tem muito mais ainda, mas eu vou mencionar algumas, como a Ablai, por exemplo, a Sobral, o Instituto, o IECVF, né? Instituto de Viktor Frankl, que fica em Ribeirão Preto, o Logo Rio, o pessoal da Logo Rio que tem lá cursos, palestras, eventos, super legal. Núcleo Viktor Frankl lá da Universidade Estadual da Paraíba também, um lugar onde se estuda muita logoterapia. O Núcleo Agir 3, que fica em São Paulo, também um pessoal super dedicado à promoção, ao estudo da obra de Viktor Frankl. A Alvef de Curitiba, são várias instituições, e aqui está a minha também, né? É a caçula de todas essas, né? O IPLogo, o Instituto de Psicologia e Logoterapia, que é justamente o instituto que eu criei para poder divulgar e ensinar a logoterapia para psicólogos, psicólogas e qualquer pessoa que queira aprender essa ferramenta tão legal de desenvolvimento humano. E estamos aí aos poucos, né, colocando em prática esse sonho que um dia eu tive de criar esse instituto e poder compartilhar com o maior número possível de pessoas. Várias pessoas já fizeram o meu curso de formação, já fizeram o curso de amor e sexualidade, segundo a logoterapia, e muitas outras coisas que vão vir, parcerias com outras pessoas. Tem muita coisa boa sendo preparada, e assim, pessoal, a gente percebe que de fato a logoterapia ela é uma teoria antiga, mas ela ainda é uma novidade. Ela ajuda a preencher uma necessidade na atenção ao ser humano, na atenção às pessoas. Eu diria mais, a logoterapia hoje em dia, pessoal, é uma tendência, porque nunca se falou tanto da necessidade de sentido para a vida, de propósito na vida, no trabalho, nas organizações. Em todos os lugares a gente está vendo isso. Semana passada, né, retrasada, eu compartilhei com vocês no New York Times, saiu uma reportagem falando, olha, em tempos de provação coronavírus, busque por sentido. E estava lá falando de logoterapia. Hoje, né, de ontem para hoje, saiu no UOL, no Viva Bem do UOL, uma matéria falando sobre logoterapia enquanto uma ferramenta para as pessoas superarem as dificuldades do dia a dia. E eu digo mais para vocês, está só no começo.
essa tendência ela está só começando, pessoal. E nós somos convidados, né, eu e vocês, a praticarmos e até exercermos esse pioneirismo ainda, porque perto do espaço que a logoterapia merece ocupar e que ela tem para ocupar, ainda estamos engatinhando, tem muito caminho pela frente, né? E na medida em que a gente vai aprendendo, nós estamos sendo convidados a colocar em prática e a levar essa maneira de ver o mundo e a atenção às pessoas à frente, trazendo benefícios no âmbito pessoal e profissional de cada uma das pessoas. Eu sou muito grato porque no decorrer dessa semana eu pude cumprir um pouquinho dessa missão que eu tenho aqui com vocês, com a grande quantidade de pessoas que assistiu a esse curso. Nós estamos encerrando agora a nossa semana da logoterapia. Já adianto para vocês que não vai ser a única, eu gostei da ideia, foi legal, vamos fazer outras vezes. Vou liberar aqui os comentários. Aliás, antes de eu liberar os comentários, eu vou mostrar para vocês. Esse é o certificado que você vai receber, tá? E eu disse que ia explicar como seria. Basta que você depois, daqui a pouquinho, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho porque eu ainda preciso fazer a outra live do grupo dos alunos, que é na sequência, mas logo mais, né, ainda hoje, eu vou postar esse certificado em PowerPoint e todos vocês que assistiram às aulas lá no grupo do Telegram vão poder baixar esse certificado, colocar aí o seu nome e imprimir, imprima depois, faz uma foto bem legal, um print, Semana da Logoterapia, @logoterapiabr, porque eu quero ver a turma toda que fez, né, que vai estar certificada aí de que participou da primeira semana 100% online de logoterapia que o Instituto de Psicologia e Logoterapia está promovendo por aqui. Pessoal, como eu estava dizendo para vocês, então, eu encerro aqui a parte oficial da Semana da Logoterapia, mas muitos estão esperando isso, estão sabendo, até eu tenho aqui um convite a fazer para vocês. Hoje eu estou abrindo a segunda turma do meu curso de formação, que começou a primeira turma em setembro do ano passado e hoje estou abrindo a segunda turma. É um curso muito completo, pessoal, que eu tenho preparado com base nessa visão que eu apresentei para vocês, ou seja, essa ideia de que uma teoria psicológica tem uma cosmovisão, uma antropologia, uma psicopatologia e métodos claros. Então, baseado nisso, o curso está estruturado, a gente passa pelos antecedentes da vida de Viktor Frankl, a gente passa pela vida dele, fatos históricos, detalhes, né? Coisas que eu fui lá pensar aqui e ali no próprio campo de concentração, na pesquisa dos livros. Passamos por toda a proposta antropológica, os conceitos principais de Viktor Frankl sendo apresentados e, no final das contas, trazemos ali a psicopatologia e as técnicas através do estudo do livro Teoria e Terapia das Neuroses. É um curso que está sendo muito legal, eu vou liberar aqui os comentários. Quem está fazendo o curso pode até comentar aqui com vocês, né? Com o pessoal, como é que está sendo a sua experiência ao fazer esse curso. E hoje, pessoal, esse curso vai estar disponível para vocês, para quem quiser entrar nessa segunda turma, por 4 dias, tá? Apenas 4 dias o curso vai estar disponível. E é uma oportunidade de você ir além, você continuar estudando mais profundamente a logoterapia. Só que no primeiro dia, que é hoje, até meia-noite, você tem aí 4 horas para fazer isso, uma janela de 4 horas. Eu me comprometi, como eu já tinha falado para algumas pessoas que me procuraram, a manter o mesmo preço do ano passado. Mesmo o curso tendo sido aprimorado, estando com mais conteúdo e mais coisas, né, que a gente incluiu, como, por exemplo, uma aula por mês ao vivo, mais materiais complementares de estudo, tudo isso está sendo incluído, né, nessa nova turma do curso de formação. E o valor, pessoal, que é o mesmo do ano passado, em 12 prestações de R$ 96, certo? 12 de 96, você tem um curso completo de formação em logoterapia que vai te habilitar, se você é um psicoterapeuta, um psicólogo, a usá-lo na prática. Se você não é
um psicoterapeuta, um psicólogo a usar a logoterapia em outras áreas de atuação. É um curso que é certificado pelo Instituto de Psicologia e Logoterapia. E o método das aulas é esse mesmo que eu usei aqui, porque ensino à distância, pessoal, não é simplesmente ligar uma câmera e filmar uma aula. Ensino à distância significa que nós precisamos de um modelo específico. E é isso que eu estou criando, é isso que eu criei, né? Nessa maneira de ensinar, que é a mesma que vocês estão vendo aqui, voltado para o aluno do EAD, né? Para a compreensão desse aluno. Como que vai funcionar, pessoal, se você quiser ter acesso, né, a esse material logo aqui na sequência, né? As mais de 60 horas de videoaulas que estão incluídas, materiais extras e complementares e leituras e trabalhos, mais quase 100 horas, então dá um total de cerca de 160 horas, fora as aulas ao vivo, fora que você vai participar de um grupo no Instagram, fechado só para quem são os alunos, porque são lives especiais que eu faço ali para tirar dúvidas, para a gente ter um contato mais profundo, para trazermos novidades, e num valor, vocês veem, onde você pagaria às vezes uma mensalidade de uma faculdade ou de um curso de especialização presencial, você paga o curso inteiro. E vai acrescentar essa ferramenta aí tão importante para a sua vida. Seja você um psicólogo, um educador, um coach, um padre, um pastor, um médico e pessoas de qualquer área que queiram, de fato, utilizar. O pessoal está me perguntando aqui, tá, e aí, como é que eu faço, né, para me inscrever? Então, eu vou dar as instruções aqui e já vamos encerrar com isso hoje. Eu vou postar aqui nas minhas redes sociais, tanto no link da minha biografia, quanto no feed, o banner com o link para você clicar e entrar ali na página que vai te trazer todas as instruções para que você inscreva-se hoje, preferencialmente, para não perder o valor promocional. Tá? Então é o lote promocional, depois a gente tem o primeiro lote, o segundo lote e o terceiro lote e acabam as vagas, certo? O lote mais barato é o de hoje, é o promocional, preço do ano passado. Amanhã é um pouquinho a mais, depois até o terceiro lote, aí é o valor cheio do curso. Tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer o quanto antes, você depois vai receber as instruções, como que você vai, depois que adquirir o curso, começar a ter acesso. Ele é um curso que tem 160 horas, mais ou menos, para você finalizá-lo. O pessoal está perguntando da duração. Então, como que você vai administrar isso? Depende de você. A minha sugestão é que você dedique 4, 5 horas por semana, né? Aí, a cada mês, você vai empregar horas, 25 horas para o curso. Vai demorar cerca de 8 meses para terminar o curso. Isso se você fizer num ritmo bom. Tá certo? Se você quiser fazer ele mais acelerado, você pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo fazê-lo aí entre 6, 8, 9 meses, mas você tem até 1 ano para terminar, tá bom? Fiquem tranquilos aí que você tem até 1 ano para terminá-los. O pessoal, isso é a nova turma, tá, pessoal? O pessoal que é da turma 1, que já começou, aí é uma outra questão, vocês entrem em contato comigo porque tem os módulos seguintes de quem já começou para finalizar. Mas agora a gente está falando aqui da nova turma, o pessoal que está entrando agora para iniciar a formação. E é exatamente isso que eu estou oferecendo para vocês. Vou deixar aí depois também os contatos, onde você pode tirar dúvidas pelo próprio site, você pode esclarecer mais. E eu espero, enfim, se você quiser fazer esse curso, vai ser muito legal, vai te acrescentar muito, se não for agora, numa outra vez. Mas eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu coloquei ali, de fato, o meu coração, a minha dedicação. Tá muito legal, tá muito caprichado e tem ajudado muitas pessoas. Vocês podem ver os depoimentos ali na página. Tem trabalhos, não tem TCC, mas tem trabalhos no final de cada módulo que é para avaliar. Eu corrijo cada um dos trabalhos, vou mandando certificados. É uma coisa bem séria, pessoal, feita com muito carinho.
tá bom? Para quem quiser aprender mais da logoterapia. Pessoal, obrigado pela participação de vocês essa semana. Eu saio dessa semana aqui com um gosto de quero mais, de querer fazer outras. Já estou com um monte de ideias aqui na cabeça do que mais a gente vai poder fazer no futuro, de outros temas para trazer, e acho que a gente está só no começo. Como eu falei, a logoterapia é uma tendência e vai crescer muito mais ainda. Tá bom? Boa noite para vocês, obrigado pela participação essa semana. Vamos nos falando, semana que vem eu estou de volta, tem mais novidades, sempre tem conteúdos novos, e quem quiser entrar na segunda turma do curso, corre, se inscreve hoje para não perder o valor promocional, senão no máximo até daqui 4 dias, depois não dá mais, só na outra que provavelmente é lá para o semestre. Tá bom, pessoal? Um abraço.